Oi, pessoal, vocês me ouvem bem? Se vocês me ouvirem, tem um okzinho no chat, por favor. Sim. Beleza, muito obrigado. Bom, vamos lá então, temos bastante gente aqui já. Muito boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença de todos. Esse aqui, novembro, é um mês complicado aí para o time de atendimento, para o time comercial, mas a gente vai falar de um tema super importante aqui para a operação, né? Que é a garantia Z, que é o pós-venda. Então, acho que é um momento também importante para a gente fazer esse treinamento, reciclar os conhecimentos que vocês já têm, né? E quem ainda não tem, aprender sobre garantia Z. E primeiramente também queria pedir desculpas, né, pela semana passada, a gente teve um problema no link, né, era para o treinamento acontecer ali no dia 6, mas a gente acabou tendo problema no link, muitos de vocês não estavam conseguindo entrar, a gente precisou remarcar, então pedir desculpa para vocês, mas que bom que muita gente conseguiu voltar aqui, e a gente está gravando também essa sessão, então, né, depois a gente tenta compartilhar aí com vocês essa gravação, para vocês compartilharem com quem também não conseguiu entrar, né? E é isso. Bom, vamos começar então. Basicamente, a gente vai falar de garantia Z aqui, né? E a garantia Z, aqui a nossa agenda, primeiramente, né? O que é a garantia Z, como que a gente previne, né, as reclamações, quais são as boas práticas, quais são os prazos críticos e elegibilidade das reclamações, né? Como que um cliente pode ficar elegível a abrir uma reclamação, uma garantia de AZ, como que vocês fazem essa gestão das garantias de AZ em relação aos recursos também, né? Quais são as opções que vocês têm? Um pouco sobre as políticas da Amazon, tanto para devolução quanto para garantia Z. Quais ferramentas vocês podem utilizar para ajudar nessa gestão? E aí, no final, a gente abre para dúvidas, tá? Guardem as dúvidas de vocês, podem mandando no chat aqui também. Deixa eu me apresentar também. Nossa, esqueci de me apresentar. Eu sou o Luan, eu sou Account Manager aqui no time de gerenciamento pago, né? Todos os sites que estão aqui são de gerenciamento pago. Eu estou com o Igor também aqui, me ajudando no suporte aí, na moderação do chat. Nós somos o time de gerenciamento pago, especificamente de OHL. Talvez alguns sellers que estejam aí já me conheçam, ou conheçam o Igor também. Então, a gente faz parte aqui do time e estamos aqui para ajudar vocês, né, a entender um pouquinho mais sobre esse tema super importante. Beleza? Vamos lá, então. Bom, o que é a garantia Z, né? É um mecanismo da Amazon para proteger a experiência dos clientes, né? Para que os clientes eles tenham confiança de comprar na Amazon e, consequentemente, fidelizem em comprar na Amazon. Isso é muito importante para a gente, para todos os canais de e-commerce. E essa garantia Z, ela basicamente serve para que o cliente tenha essa confiança, né? E existem dois tipos de garantia Z, com insatisfação com a entrega, quando existe algum problema com a entrega do produto, ou insatisfação com o produto, né? O produto chegou diferente ou chegou com defeito. O cliente, no momento da abertura de uma garantia Z, ele tem essa opção de abrir um dos dois tipos, tá? E aí, o mais importante de tudo, né, além de você saber fazer a gestão, é você prevenir garantias de AZ. A melhor forma de atuar com garantia Z é não tendo garantia Z. Então, a prevenção, eu acho que é uma das partes mais importantes aqui. E o primeiro ponto que ajuda muito é ter um cadastro de produto completo, tá? Um cadastro de produto completo e, claro, ele pode evitar reclamações pós-venda, né? Muitas vezes, quando o cliente não tem todas as informações ali na página de produto, pode gerar dúvida, ou ele pode não ter tanta certeza na hora de comprar o produto, ou realmente comprar errado, e aí isso vai depois gerar um pós-venda, que pode gerar uma reclamação, né, uma garantia de AZ, que ninguém quer receber, né? O ideal era que a gente não tivesse aí problemas com a venda, né? Acontece, mas acho que o cadastro ele faz muito, ele faz parte aí de como a gente evita a garantia Z, principalmente. Aqui um exemplo de um cadastro que está bem completo, né? Um produto aí vendido pela Amazon.
começando ali por cima, né, o título, ele tem as principais informações do produto. Então, no caso, é o climatizador, então ele tem se ele é ar frio ou quente, ele tem a voltagem, né, ele tem a capacidade, 4,5 litros, a cor, enfim, modelo. Então, algumas informações importantes, tanto para a venda quanto para o cliente ter as informações para evitar um erro na hora de comprar o produto. Imagens também são super importantes, né? Ali o ideal é ter mais de 3 imagens, se possível ter vídeos. Tabela de medidas é muito importante também, principalmente para a moda, né? Para quem vende moda. As medidas do produto, porque aí o cliente ele tem a noção de como que esse produto vai ser colocado na casa dele, né? Se tiver imagens de ambientação também é muito importante, porque aí ele sabe a estética também, esteticamente como que isso vai encaixar ali na casa dele, né? Ou enfim, como ele pode, né, no caso, por exemplo, de moda, como que isso fica no corpo. Então, a imagem também é uma etapa super importante aí para garantir que o cliente ele tenha uma experiência de compra sem ruídos, tá? Ali também no meio, informações de variação, né? Ali a gente vê voltagem e cor. Isso também, né, tem que estar bem colocado dentro do cadastro. E também atributos relevantes e bullet points, que a gente sabe que na Amazon é um diferencial aí a gente ter esses atributos bem destacados aí no cadastro do produto. E vocês, sendo sellers de gerenciamento pago, vocês têm também ferramentas muito importantes para garantir que esses atributos e bullet points estejam completos, né? Vocês podem usar o time de serviços premium para isso, ou através do seu account manager para conseguir inserir bullet points e atributos relevantes, enfim, corrigir também problemas de catálogo, né? Tanto os serviços premium quanto o suporte premium vocês podem utilizar também para esse tipo de operação, tá? Aí, falando também de rastreamento, tá? Aqui é algo também muito importante, porque o rastreamento válido ele é uma das regras mais importantes da garantia Z. Quando a gente tem um pedido que não tem um rastreamento válido, a garantia Z ela é automaticamente concedida para o cliente, tá? Eu vou falar um pouco mais de pré-requisitos e regras daqui ali, nos próximos slides, tá? Mas aqui só reforçando esse ponto do rastreamento válido, né? A gente tem 2 exemplos aqui, um rastreamento, né, com o link certinho, que é esse de cima, e o de baixo sem um link, é só um número, um serial ali que, né, o cliente não consegue clicar dentro do aplicativo para ter noção de onde o produto dele está. Então, imaginem, né, acho que a maioria de vocês devem ser clientes do online aqui, e é muito ruim quando a gente não sabe onde está o nosso produto, né? Então, essa regra é exatamente para evitar que o cliente tenha essa experiência ruim no momento da compra. E esse link de rastreamento, ele também tem regras, tá? Ele tem que ter no máximo 50 caracteres. Então, se o link de vocês, né, naturalmente tem mais de 50 caracteres, ele precisa ser encurtado. Alguns integradores fazem essa operação também de encurtamento, então vocês podem acessar os integradores para ajudar vocês nisso, caso tenham links maiores que 50 caracteres, tá? Então, enfim, acho que esse é um ponto super importante que acho que todo mundo deveria revisar se os nossos pedidos estão saindo com o link de rastreamento válido, tá? E aí, boas práticas para o rastreamento, né? Enfim, o link para a página de rastreamento, as etapas de entrega com as informações claras, eu acho que isso é muito importante também para o cliente saber quando que a nota fiscal foi emitida, quando que saiu para entrega, qual que é a previsão de entrega, qual que é a transportadora que está entregando. E é importante também, né, até uma dica que a gente colocou aqui, ter uma transportadora que garante agilidade na disponibilidade de comprovante de entrega, ajuda muito na resposta de vocês para garantias A a Z. A Amazon ela sempre pede o comprovante de entrega quando vocês vão responder sobre uma garantia Z, né, que tem a ver com problemas na entrega. Então, é bem importante que vocês alinhem com a transportadora de vocês.
de terem esse comprovante o quanto antes, né? Vocês têm 72 horas para responder as garantias AZ, então, dentro dessas 72 horas, vocês precisam ter um comprovante de entrega para que a Amazon não conceda essa garantia AZ para o cliente. Aqui, acho que né, vocês, principalmente time de atendimento, devem saber muito bem que ter um atendimento ágil é importantíssimo para evitar reclamações pós-venda. Então, aqui é só realmente para reforçar isso, né? E principalmente pelas regras da garantia Z ali, de mensagens, vocês precisam responder as mensagens dentro de 48 horas. E aqui também reforçando a questão de vocês terem fácil acesso a documentos, né? Notas fiscais, comprovantes de entrega, que às vezes os clientes, os próprios clientes pelo chat, eles pedem ali esses documentos antes de abrir uma garantia Z. Então, é uma forma de vocês evitarem que o cliente abra essa garantia Z, é ter esses documentos na mão e aí responderem o quanto antes para o cliente não abrir essa garantia Z, tá? Aqui, a parte mais importante desse treinamento, né, além da questão do link de rastreio, a questão dos prazos e elegibilidade é, assim, muito importante, tá? Aqui, primeiro, em relação a prazos, responder as mensagens dentro de 48 horas é a regra para a garantia Z, tá? Dentro da plataforma ali do chat, vocês veem um SLA menor, que é o ideal, aquele SLA é o ideal para vocês responderem os clientes de vocês, mas a regra de garantia Z é 48 horas, tá? Então, não deixem de responder dentro de 48 horas, porque isso também faz com que a Amazon conceda garantia Z automaticamente para o cliente, tá? Devoluções, vocês têm até 48 horas para responder uma autorização de devolução. Quando vocês não respondem dentro de 48 horas, a Amazon autoriza automaticamente a devolução, tá? E aí, para deixar claro, autorizar não quer dizer que a Amazon já vai emitir a devolução para o cliente. A Amazon autorizou, vocês vão precisar fazer a logística reversa, né, com o cliente. E aí, assim que vocês fizerem a logística reversa, vocês recebem de volta, tem até 5 dias para emitir a devolução, né? E aí o cliente, assim, vai ter o dinheiro de volta. Essa é uma parte também importante para evitar que a Amazon conceda garantia Z. Caso, né, tenha algum problema com o produto, por exemplo, né, e vocês não tenham tempo de analisar, enfim. E aqui, quando realmente acontece uma garantia Z, vocês têm até 72 horas para responder as solicitações da Amazon. Em alguns momentos, a Amazon vai pedir mais informações, é importante que vocês também passem as informações que a Amazon pedir e sempre respondendo dentro de 72 horas para evitar que a garantia Z seja concedida para o cliente. E aí os recursos, né, vocês, depois que uma garantia Z é concedida, vocês têm até 30 dias para apelar das decisões que foram desfavoráveis. Então, 30 dias é bastante tempo para vocês juntarem novos documentos, novas informações, para conseguir abrir esses recursos aí dentro do painel de garantia Z, tá? Bom, aqui também, né, a parte de elegibilidade, né, dentro de elegibilidade, aqui falando primeiro de produto não recebido, a gente tem a questão da elegibilidade e do pré-requisito. Para produto não recebido, a elegibilidade para o cliente abrir reclamação a garantia de AZ, ela é depois que chegou a data informada no pedido, mais 3 dias corridos. Aí sim o cliente consegue abrir uma garantia AZ. E um pré-requisito é o cliente ter entrado em contato com o vendedor através do chat e aguardado 48 horas. Se o pedido do cliente já está atrasado, atrasou um dia, e ele entrou em contato via chat ali, essas 48 horas elas já vão contar. Então, aí, a partir dos 3 dias corridos, o cliente vai conseguir abrir uma garantia Z. O ideal é que, né, quando a gente tem um problema com entrega, a gente seja proativo e avise o cliente que a gente teve um problema. Eu sei que é muito difícil, é um volume gigante de pedidos que a gente tem, né? Mas se for um caso específico, por exemplo, sei lá, a carreta atrasou, teve um acidente, alguma coisa assim, o ideal é que vocês sejam proativos também em avisar o seller, os clientes em relação a esse atraso, tá? E aí, aqui na segunda coluna, a gente tem ali rastreamento válido fornecido. Aí está a questão do rastreamento válido que eu reforcei e reforço mais uma vez, né?
quando a gente não tem um rastreamento válido, o reembolso ele é feito automaticamente para o cliente. Mas vamos por partes, né? O primeiro, quando a gente tem um rastreamento válido, mas ele não confirma a entrega, o resultado o reembolso é feito automaticamente para o cliente, né? Que é a primeira linha ali. Segunda linha, quando a gente tem um rastreamento válido e ele confirma a entrega, aí o vendedor tem 72 horas para apelar dessa garantia Z com o comprovante de entrega e com uma explicação do que aconteceu, né, para essa entrega, para quem foi entregue, enfim. E se a gente não tem um rastreamento válido, o reembolso ele é feito automaticamente para o cliente, e aí vocês vão ter 30 dias para fazer o recurso ali para essa garantia Z, tá? E aí, para casos de produtos diferentes com defeito, né? Mais uma vez, a gente tem uma elegibilidade e um pré-requisito. Então, a elegibilidade passou a data de entrega prometida para o cliente no pedido, ele já consegue abrir a garantia Z. E aí, a mesma coisa, né? Ele tem que ter aberto uma solicitação de devolução que não foi autorizada em 48 horas ou não teve o problema resolvido via chat, tá? E aí, ele fica elegível a abrir essa garantia Z, e algumas vezes até a própria Amazon vai abrir essa garantia Z em nome do cliente. E aí, o gatilho para essa garantia Z ser concedida é responder à Amazon dentro de 72 horas ou não. Então, se vocês responderam à solicitação da Amazon com uma etiqueta de devolução, um endereço válido para devolução do produto ou uma data de coleta dentro de 72 horas. Se vocês não responderem, o reembolso ele é feito automaticamente para o cliente. E se vocês responderem, a Amazon vai analisar a situação, vai fazer uma análise qualitativa ali para entender a situação e qual que é o status, né? E aí, enfim, dependendo de como isso ocorre, aí a Amazon vai conceder a garantia Z ou não, tá? Ou vai reverter aí a decisão. Outras situações que ocasionam reembolso automático, né? Quando o produto é devolvido e o vendedor não emitiu o reembolso até 5 dias úteis, aí a Amazon entende que depois de 5 dias está tudo certo, então, com o produto, né? Porque o seller recebeu, e aí ele concede a garantia Z, ou então em casos de que a logística reversa deu algum problema, né? Entendam que não é culpa do cliente, não tem como o cliente aguardar mais se houve algum problema com a entrega, né? Um endereço de devolução incorreto, então a Amazon vai e concede essa garantia Z para o cliente, tá? Bom, como vocês fazem a gestão, né, de garantias A a Z? Primeiro passo, primeira coisa importante é que a garantia Z ela afeta a métrica da conta de vocês, né? Aqui dentro do desempenho, estado da conta, vocês conseguem verificar como que está a métrica de garantias A a Z. Essa métrica, junto com avaliações negativas e também pedidos de devolução, ela não pode ultrapassar 1%, tá? Então, é importante que vocês estejam sempre atentos a essa métrica, tá? Aqui nesse caso especificamente, esse seller está com uma métrica bem acima do que deveria em garantia Z e avaliações também, né? Mas uma coisa está muito atrelada à outra, né? O cliente que teve uma experiência ruim, teve que abrir uma garantia Z, é muito provável que ele também faça uma avaliação negativa. Então, aqui vocês conseguem ter visibilidade desses indicadores. E aí, caso vocês estejam acima desse indicador de garantia Z, ou de avaliação, a conta pode ser desativada, tá? Temporariamente. E aí vocês vão ter que abrir um recurso ali, um plano de ação, para que a conta ela seja restabelecida, tá? Então, isso aqui é muito importante ficar de olho também, para garantir que a conta ela está com os indicadores saudáveis. Aqui dentro daquele link, né, de reivindicações de A a Z, né, que a gente viu na página anterior, vocês conseguem fazer o download do relatório de pedidos que tiveram garantia Z, e aí vocês conseguem ter noção de quais foram os pedidos, né, numa planilha de Excel. E aí aqui a janela de pedidos considerados também é muito importante vocês terem noção disso, principalmente quando a gente tem picos de venda, né, que podem ocasionar maior quantidade de garantia Z. Aqui vai sempre contar 60 dias e sempre nessa janela de 60 dias vai considerar 15 dias para trás, né, porque
Aqui esse print ele foi tirado, se não me engano, ali no dias 4, 5 de novembro. Então, tem essa janela de 60 dias, aí esses 15 dias seriam para, né, garantir que a janela de pedidos case com a janela de abertura de garantia Z, porque tem que esperar o pedido chegar, enfim, né, e aí caso tenha algum problema, o cliente vai abrir a garantia de AZ. E aí, onde vocês podem acessar, né, as garantias AZ na página principal. Vai ter um card aqui, dentro desses cards aqui que normalmente aparecem no Seller Central, ou então no menu Desempenho Reivindicações de Garantia Z, vocês conseguem também acessar o painel de Garantia Z, que eu vou mostrar agora nos próximos slides, né, do detalhe aí, como é que, quais são os status, enfim, quais são as abas aí, o que vocês precisam fazer em cada uma delas. Aqui, na primeira aba, né, de ação necessária, aqui você vai ter um prazo de resposta à Amazon, né? Aqui é quando o cliente ele abriu a garantia Z, então vocês têm aqui o dia que foi aberto a garantia Z, qual que é o prazo para vocês responderem, né? Que está aqui, responder até 26 de setembro de 2025. Qual que é o produto, qual que foi o problema do cliente. Então, nesse caso aqui, ele recebeu um produto diferente, né? Aqui é o ideal vocês já terem todas as documentações para conseguir responder essa garantia AZ. Aqui, o que vocês respondem, né? No caso de um produto não recebido. Normalmente vocês vão ter que, a Amazon, claro, vai especificar certinho quais são os documentos que vocês precisam enviar, né, nessa garantia Z. Mas aqui normalmente vai ser comprovante de entrega com assinatura, né, de quem recebeu, o número de rastreamento válido, né, e o histórico de comunicação com o cliente. Então, se vocês fizeram alguma tratativa com o cliente via chat, se vocês avisaram, né, em relação ao atraso do pedido, enfim. Por isso que é importante aquela questão que eu comentei de vocês serem proativos também no momento de atender o cliente, né, em caso de algum problema com a entrega. Então, isso aqui a Amazon vai avaliar também como um bom atendimento, tá? Quando é um produto diferente, né, ou com defeito, vocês podem comparar com a descrição original do produto e com o que o cliente está alegando. Então, se é algo que estava descrito, né, ali no anúncio, né, pode ser que a Amazon consiga reverter essa decisão, né, essa garantia Z, oferecer uma solução para o cliente, ou seja, devolução, né, troca é mais difícil, acho que é mais devolução aqui no caso desse produto. Código de postagem reversa, né, e aí o cliente pode devolver o produto, né, caso seja um produto que pode ser enviado pelo correio. Informações da coleta em domicílio, isso aqui são mais para produtos grandes, né, que vocês precisam, com a logística própria, coletar ali na casa do cliente. Ou então o código de rastreio de um produto novo, no caso aí de, por exemplo, um produto que não vale a pena fazer a logística reversa, vocês vão enviar um novo produto para o cliente, né, antes dele enviar de volta, ou sem ele precisar enviar de volta, aí vocês já mandam esse código de rastreio aí desse novo produto para eles saberem que estão recebendo o novo produto ali na casa deles, tá? Em análise, aqui é realmente para vocês aguardarem até a análise da Amazon, né? Aqui vocês vão ainda ter visibilidade de quando que foi aberta essa garantia de A a Z, né? E aqui a opção de recurso, que é quando a garantia Z já foi concedida, e aí vocês podem recorrer da decisão da Amazon, tá? Lembrando que vocês têm sempre até 30 dias para recorrerem. Aqui vai ter também a data que vocês podem fazer o recurso, no caso desse produto aqui, né, desse pedido, até dia 22 de outubro. E aí aqui sobre recursos, né? Sempre que vocês forem fazer um recurso de garantia Z, o ideal é que vocês tenham informações novas, além do que vocês já apresentaram na resposta da garantia Z. E aí tem dois casos aqui
específicos que vocês podem ter mais chance de conseguir essa reversão da garantia Z, caso vocês consigam comprovar que o cliente ficou com o produto, né, que não houve problema com a entrega, ou então em caso de solicitações com defeito, a Amazon pode reverter se vocês comprovem que a solicitação do cliente está fora das políticas da Amazon, que ele tenha ou que ele não tenha feito a devolução do produto, né? Fora da política quer dizer que ele de repente abriu a garantia Z para um caso de, sei lá, de atraso, mas na verdade, ou de defeito, mas na verdade ele se arrependeu da compra dele. Enfim, vocês podem, né, argumentar isso para tentar reverter essa decisão da Amazon, tá? Bom, e aqui, políticas da Amazon, né? 7 dias para devoluções sem justificativa, assim como no Código de Defesa do Consumidor. Até 90 dias após a entrega, o cliente tem direito à troca, né, ou devolução em caso de defeito. Vocês podem até receber solicitações de devolução, né, fora do prazo de 90 dias, e aí fica a critério de vocês atender ou não. A recomendação é, caso seja realmente fora da política de devolução, vocês orientem o cliente a entrar em contato com assistência técnica, enfim, se for um caso de defeito, né? Mas vocês também podem atender em nome do bom relacionamento aí com o cliente. Isso dá bons pontos aí para os clientes voltarem a comprar na loja de vocês, tá? E aí eles podem abrir garantias de AZ em até 90 dias após a data estimada de entrega, ou seja, a data que está no pedido, tá? Aqui embaixo eu coloquei até um exemplo de como aparece quando é uma solicitação fora da política, ele aparece com uma flagzinha em vermelho ali, escrito fora da política. Bom, ferramentas, né? Aqui, esse relatório ele é muito legal. Dentro do Seller Central, vocês conseguem ter acesso a ele, que é em relatórios comerciais, né? Vocês conseguem ter esse relatório de desempenho do vendedor, onde vocês conseguem saber quantas garantias AZ vocês tiveram concedidas, quais foram, qual é o valor, né? Quantas avaliações negativas também. Então, e aí vocês podem colocar várias dimensões aqui por dia, por semana, por mês. Então, para a gestão de garantia Z, né? Principalmente para a liderança, isso aqui é muito legal, porque vocês têm noção de qual que é o impacto das garantias AZ e das avaliações na operação de vocês, tá? Isso aqui ajuda muito aí a vocês terem força também para conseguirem ter um time maior de atendimento, para vocês entenderem realmente, né, qual que é qual o seu maior problema em garantia Z, enfim. Isso aqui é uma ferramenta muito legal que a gente tem dentro do próprio Seller Central. E aí aqui, dentro de desempenho e estado da conta, relatórios históricos de desempenho. Vocês conseguem também ter uma dimensão semanal e mensal sobre os indicadores de garantia Z e avaliação. Aí aqui uma visão mais macro, né, desses indicadores que a gente vê também ali no desempenho da conta, né, no estado da conta, e vocês conseguem ter noção aí de como que está o desempenho de garantia Z no mês ou na semana que vocês escolherem aí. Isso aqui é bem legal também para vocês terem todo o histórico de como que está sendo a operação de garantias AZ. E aí, né, o último e não menos importante, a página de garantia Z dentro da ajuda ali do Seller Central. Basicamente, esse treinamento ele foi feito com informações que estão dentro dessa página, então vocês podem ter acesso também, né, a qualquer momento a essas informações. E aí é só basicamente pesquisarem ali garantia Z, vocês vão ver a página ali sobre reivindicações de garantia Z. Né? Aqui tem um link também, depois eu vou tentar encaminhar essa apresentação para vocês, tá? E é isso. E aí, antes da gente abrir para dúvidas, só um ponto importante também, tá? Que eu queria reforçar aqui para vocês. Quando vocês passam do tempo de recurso e vocês têm certeza que tem razão em relação a uma garantia Z, ou seja, vocês cumpriram com as 48 horas de resposta das mensagens, vocês estavam com um link de rastreio válido, enfim,
todas aquelas questões ali, aqueles pré-requisitos que eu comentei, se vocês têm certeza que estão certos, vocês podem recorrer além do recurso de 30 dias. Então, o primeiro passo é abrir um chamado no Seller Central ali, na própria página de ajuda, e tentar esse recurso. E aí, caso seja negado e vocês queiram insistir, vocês podem também pedir ajuda, né? No caso de Seller Select, tá? Isso é muito importante, só Seller Select que tem esse serviço, né? Que é o suporte premium. Vocês podem também pedir para o suporte premium, depois de fazer essa abertura de chamado no Seller Center, vocês podem pedir para o suporte premium analisar e tentar novamente um outro recurso para essa garantia Z, tá? Mas isso só para Seller Select, reforçando. Beleza? Agora, bom, dúvidas aqui que vocês tenham? Vou liberar aqui, tem algumas lá. Boa. Pode falar. Aqui. Quando o cliente solicitou a devolução, seguimos com a sua solicitação, mas por conta de processos internos, não tenho a data em 72 horas. O vão ser feito automaticamente também? Sim, ele é feito automaticamente, porque é uma regra da garantia Z, né? O que você pode fazer depois das 72 horas da garantia Z concedida, você pode abrir o recurso, né? E com essas informações que você conseguir depois, fazer com que, pedir com que a Amazon, né, faça aí, mude a decisão e não conceda essa garantia Z, volte o crédito para a sua conta de vendedor. Sobre os prazos, são horas úteis ou corridas? Prazos de atendimento, 48 horas, são horas úteis. Então, o cliente abriu aí, por exemplo, né, numa sexta-feira, meio-dia, você vai ter que responder ali até segunda-feira. Né? Quando a reivindicação é concedida ao cliente, ele tem o seu reembolso, mas eu contesto e a Amazon entende que estou na razão. A Amazon deve nos fazer o repasse deste valor? Quando a reivindicação é concedida, o cliente tem o seu reembolso. Sim, se você contestou e a Amazon disse que você tem razão, né? Você fez o recurso e a Amazon deu ok para o seu recurso, a Amazon tem que conceder esse repasse, né? Se tem algum caso que isso não aconteceu, recomendo vocês primeiro conferirem no repasse de vocês se realmente não receberam esse valor, e aí, então, se não receberam realmente, abrir um chamado no Seller Central ali, né? E aguardar o retorno do time de atendimento. Caso não tenham tido retorno, ou caso o retorno tenha sido negativo, vocês têm certeza que vocês estão certos, aí no caso de Seller Select, vocês podem pedir ajuda do suporte premium. Tem uma próxima aí. Mesmo respondendo dentro do prazo, com as evidências, a Amazon sempre responde que recebeu as informações, contudo vai manter a decisão. Por qual motivo? Muito provavelmente as evidências que você passou não foram suficientes para a Amazon entender que você tem razão. E aí tem vários casos, né, é muito específico para a Amazon não conceder, mas muito provavelmente você passou informações ali que não foram suficientes para a Amazon conseguir garantir que realmente essa garantia Z, né, não teve nenhum problema. Após a contestação do seller, qual o prazo da Amazon para avaliar o recurso? A Amazon normalmente responde em 72 horas, tá? Dificilmente passa de 72 horas. Mas se tiver algum caso que esteja demorando muito, vocês podem abrir um chamado também para tentar acelerar esse processo. Tem uma outra aqui sobre rastreio. O link de rastreio é apenas para transportadoras homologadas pela Amazon. Se for uma transportadora que não é homologada, o link funciona mesmo assim? É uma boa pergunta. Eu posso verificar essa informação sobre a transportadora homologada, mas pelo que eu sei, o link funciona assim, tá? Mas eu posso confirmar essa informação depois, até se você puder entrar em contato com o seu gerente de conta com essa dúvida para me repassar, né? Ou se quiser falar qual seller você é, aí a gente já pega essa informação e responde através do gerente de conta de vocês. O link para rever a live vai ser encaminhado primeiro? Sim, eu vou pedir para o time colocar num drive, né? Porque deve ser uma gravação pesada, encaminhar por e-mail para vocês, assim como vocês receberam um convite também.
Tem uma outra aqui que é bem parecida com a anterior, sobre reivindicação dentro do prazo. Não temos retorno, o cliente é atendido. Como podemos prosseguir? Bom, se vocês não... O cliente ele só recebe a garantia Z, né? Ela só é concedida quando a Amazon já analisou as informações, tá? Então, muito provavelmente, se vocês responderam e a Amazon concedeu, é porque ela analisou as informações que vocês passaram e não foram suficientes para vocês reverterem essa garantia Z. E aí, vocês podem depois abrir um recurso, né? Vocês têm até 30 dias para abrir esse recurso, depois da garantia Z concedida. E aí, vocês podem, enfim, tentar trazer novas informações para essa garantia Z e tentar fazer com que a Amazon reverta a decisão. Essa próxima acho que é o mesmo caso que você falou. Tem um pedido no qual o cliente abriu a reivindicação no dia de ontem, alegando ter solicitado a devolução e não teve retorno. O caso está em análise e já foi concedido o estorno para ele. Está em análise e já foi concedido? Isso é bem estranho. A gente pode analisar um caso especificamente, né? Aí você pode também, se você puder passar isso para o gerente de conta de vocês, para ele me repassar, a gente pode analisar esse caso também para vocês entender especificamente o que aconteceu, se realmente é algum problema, mas, mais uma vez, a Amazon ela normalmente só concede a garantia Z depois que ela analisou as informações, tá? Mas, assim, casos específicos, assim, vocês podem abrir chamada no Seller Central também, tá? O time de atendimento, ele vai analisar mais tecnicamente até que a gente aqui, porque eles têm os recursos ali para fazer essas análises e entender o que aconteceu caso a caso, tá bom? O próximo é por qual motivo em alguns casos a garantia é concedida para o cliente, mas não tem um retorno da negativa. É bem difícil da Amazon dizer especificamente o porquê que ela concedeu uma garantia Z, tá? Mas, assim, olhando para tudo que a gente viu hoje no treinamento, né, ali de pré-requisitos, né, o tempo que vocês demoraram para atender, quanto tempo vocês demoraram para responder a garantia Z, se tinha o link de rastreio ou não, se o produto atrasou ou não, isso já dá para ter uma noção se a Amazon vai conceder essa garantia Z ou não, tá? E aí a recomendação sempre que a Amazon concede garantia Z, por exemplo, né, no caso de um produto não recebido, vocês tentarem já barrar essa entrega, ou então orientar o cliente para não receber o pedido, para evitar que ele receba o pedido mesmo com a garantia Z já concedida, tá? Isso é muito importante também. Aqui seria mais um exemplo de resposta que o cliente espera numa reivindicação. Poderia, por favor, informar um exemplo de resposta que a Amazon espera uma reivindicação de cliente que alega que o pedido não foi entregue? Quais informações essenciais, por exemplo? É basicamente isso. Qual que é o link de rastreio válido? Se o pedido... deixa eu voltar aqui. Alega que o pedido não foi entregue. Link de rastreio, tá? Se o pedido já foi entregue, o comprovante de entrega, e aí o comprovante de entrega ele tem que estar assinado, a assinatura tem que ser legível, tem que estar o nome da pessoa, tem que saber quem essa pessoa tá? E muitas vezes a Amazon ela só vai aceitar se for o nome do cliente no comprovante. Eu sei que isso é bem difícil, mas de repente vocês fornecendo o comprovante, realmente o cliente ele entende onde que está esse pedido. Por exemplo, se está o nome do porteiro ali, ele sabe que esse pedido foi recebido, então está lá na portaria. Mas é importante que vocês concedam esse comprovante de entrega também, com todas as informações ali. Mas nesse caso específico, né, se o cliente ainda não recebeu, o link de rastreio da transportadora, ele seria suficiente. Mas o ideal é que esse link ele esteja já no pedido para o cliente não precisar abrir uma garantia Z, tá? Aqui seria um caso de resposta do cliente. O cliente abre contato por mensagem, respondemos e ele não interage pelas mensagens e foi para reivindicações. Por qual motivo a Amazon libera o reembolso se o próprio cliente abandonou na conversa? Aí é um caso mais específico, tá? Precisaria entender o contexto. Se é um produto que ele não recebeu,
se é uma entrega que está em atraso, se ele recebeu, mas foi com defeito, enfim. Não tenho muito como responder sem saber o contexto, tá? Desculpa. Esse aqui eu acho que é o caso de abrir também o suporte, né, Lô? Entrega, o cliente foi atendido, mas com a entrega confirmada no prazo, com comprovante de entrega já enviado. Fizemos a contestação, mas ela foi negada. Gostaríamos de entender por que isso acontece, já que temos provas de que o pedido foi entregue corretamente. É o que eu comentei, né? Muitas vezes a Amazon, o comprovante de entrega, mesmo que seja um comprovante de entrega, às vezes é uma pessoa que recebeu que o cliente não identifica como alguém da casa dele. E aí isso é um problema, né? E aí, em muitos casos, a Amazon ela vai negar essa garantia Z, mas vocês, claro, podem fazer o recurso. E aí, caso o recurso não dê certo, vocês entram em contato com o suporte da Amazon para fazer mais uma vez a argumentação de vocês, né? Mas o ideal é que vocês tenham a identificação de para quem foi entregue esse pedido, né? Se foi porteiro, se foi, sei lá, mãe, pai, tio, enfim. Por isso que é importante que vocês tenham um bom relacionamento com a transportadora para que eles tenham comprovantes de entrega que tenham detalhes, né? Porque a Amazon não tem como saber também se realmente a entrega foi entregue para alguém que realmente está na casa do cliente, né? Ou está no prédio do cliente, enfim. Que realmente foi alguém que o cliente conhece que recebeu, tá? Por isso que é tão difícil, né, essa questão do comprovante, porque a Amazon ela precisa entender que realmente foi o cliente que recebeu esse produto, tá bom? Aí vocês têm todas as ferramentas para ir contestando tanto o recurso quanto depois o suporte, enfim. Aqui é referente como abrir a reivindicação. Quando recuamos a decisão, respondemos à garantia. No material diz que precisamos colocar o histórico da tratativa. Um print já válido que foi tratado com o cliente? Uhum. Seria o ideal. Né? Pode ser um print, sim, do que vocês trataram com o cliente, né, via chat, só para facilitar mesmo a análise da Amazon. E vocês argumentarem, ó, a gente já fez essa tratativa aqui com o cliente, ele aceitou, enfim, ele entendeu que estava tudo bem ali, a entrega tem um atraso, por exemplo. O ideal é que vocês mandem realmente um print do que já foi, de qualquer histórico da tratativa com o cliente. Aqui o prazo de garantias é concedido ao cliente, depois ele cancela a reivindicação. Garantia Z concedida e depois ele cancela essa reivindicação e está com o produto em reembolso. Prazo especificamente, eu preciso verificar em relação a prazo, tá? Não tenho essa informação agora, posso verificar e passar depois. Pode passar essa dúvida, por favor, para o gerente de conta, mas se a reivindicação ela foi revertida, né? Se o cliente cancelou essa reivindicação, vocês deveriam receber essa reversão aí do reembolso meio que automaticamente, tá? Mas eu vou confirmar exatamente qual é o prazo máximo para isso acontecer. Mas se você puder, por favor, passar essa dúvida através do gerente de conta para eu saber quem que é o seller e tal. E aí também passar a resposta depois para você. Que seria referente a uma reivindicação falsa. Dá para verificar com o nosso suporte premium? Tem o caso que o cliente abre reivindicações com informações falsas e mesmo respondendo dentro do prazo, a reivindicação é concedida. Nesse caso, o primeiro, antes de verificar com o suporte premium, tá? O ideal é que vocês abram um chamado com o suporte da Amazon, né? O suporte normal ali. E aí, caso não dê certo, o suporte demore muito, vocês podem escalar para o suporte premium, tá? Sendo um seller select. Mas é um caso bem específico, assim, né? De reivindicação falsa. Mas sigam esse prazo, sigam isso, tá? Primeiro abram com o suporte normal e depois com o suporte premium. Teríamos acesso aos principais motivos para a negativa da Amazon? Eu não tenho essa informação, tá? A Amazon normalmente ela vai analisar com base, normalmente não, né? Ela sempre vai analisar com base nessas questões que eu passei aqui. Então, vocês têm que ter respondido dentro de 48 horas,
tem que ter um relacionamento válido, tem que ter prestado um bom atendimento ao cliente, enfim. O motivo ele vai ser basicamente essas regras aí que a Amazon considera para garantia Z, e se vocês não seguiram alguma das regras, a Amazon vai conceder essa garantia Z para o cliente. Se referente a métricas, sendo um erro da transportadora e não do cliente. Quando o cliente abre garantia, mas não é um erro diretamente nosso e no transportador. Ele pesa da mesma forma. Se é uma transportadora própria de vocês, ele pesa, tá? Porque entenda que quando a gente contrata uma transportadora, né, um terceiro, que é de responsabilidade do seller, né, gerir. Claro que se for um caso específico, né, algum problema específico, vocês podem solicitar a isenção de métricas, tá? Diretamente com o suporte da Amazon, mas a Amazon entende como responsabilidade do seller, mas claro, vocês podem recorrer, tá? É sempre importante vocês pedirem ajuda no suporte para casos específicos assim, que realmente não foi um problema de operação, foi um problema específico, enfim, um problema de integração e tal, vocês podem recorrer sim, tá? Mas assim, se for algo que realmente é de responsabilidade do seller, né, um problema de operação, isso pesa na métrica de vocês. Aqui seria o caso de produtos devolvidos. Do prazo de 5 dias para que o cliente seja embolsado pela Amazon, é contado a partir do momento que o produto é entregue pela loja? A partir do momento que ele é entregue de volta para vocês. Se é um caso específico assim, recomendo que vocês abram um chamado com o suporte, tá? Não, sem saber o contexto, não tenho como te falar também porque que a Amazon concedeu essa garantia Z antes do produto chegar de volta. Mas o ideal não, né? A regra é que fosse 5 dias depois que vocês receberam o produto. Se é um caso específico, mais uma vez, entre em contato com o suporte, tá? A gente está com bastante dúvida de casos específicos, eu acho que esse é a questão de entrar em contato com o gerente da refação. Isso, ideal é entrar em contato com o suporte da Amazon, e caso vocês tenham um problema, entre em contato com o gerente de vocês. E aí, caso vocês sejam, né, do programa Select, aí vocês podem acessar o suporte premium lá dentro também do chat de ajuda, e passarem essas dúvidas mais específicas para eles, tá? É difícil a gente conseguir responder aqui, peço até desculpa eu não conseguir responder algumas dúvidas, porque é muito específico, então não tem como a gente saber sem muito contexto, sabe? Aqui seria sobre o time que faz a análise da garantia Z. Uhum. Isso eu até tive um seller meu que questionou, eu nem sei se é o meu seller, mas pelo que eu conversei com o time aqui, tá? É totalmente humano essa análise, tá bom? Não é uma inteligência artificial, então eles têm uma fila de atendimento para essas reivindicações de A a Z. Pode ser que seja muito rápido, exatamente porque a fila tá bem pequena, então, mas pelo que eu sei, são humanos que respondem aí essas garantias A a Z. Aqui para a transportadora que não é homologada, ele pode mandar o link de rastreio na mensagem? O ideal era que fosse dentro do pedido, tá? Você pode enviar o link de rastreio via mensagem. O ideal para que você mantenha uma boa experiência para o cliente, para ele, né, saber ali que onde está o produto dele. Eu só não sei se isso conta para garantia Z, tá? Eu preciso confirmar essa informação. Passa essa dúvida também para o gerente de conta de vocês, só para confirmar se o link de rastreio via mensagem, ele vale para vocês não terem a garantia Z concedida automaticamente, né? Porque é uma regra que o link ele esteja dentro do pedido, tá? Só vou confirmar se dentro da mensagem também vai contar como ok, né, nessa análise da garantia Z. Aqui, referente a um cliente que alega que o pacote não chegou e mesmo a gente caminhando com o comprovante de entrega assinado pela Amazon, eles falam que a reclamação não afetou a nota de desempenho, mas o valor não é ressarcido. O cliente alega que o pacote não chegou e mesmo encaminhando o comprovante assinado pela Amazon, eles informam que não afetou.
Uhum. Muito provavelmente é aquela questão do comprovante, né? O próprio cliente ele não reconheceu aquele comprovante como sendo como uma pessoa que recebeu, sendo uma pessoa que ele conhece. E aí, normalmente, nesses casos, a Amazon ela vai realmente conceder essa garantia Z para o cliente, tá? E aí, enfim, mais uma vez, né, reforçando, o ideal é que o comprovante ele tenha a identificação ali de quem recebeu, né? Qual que é o relacionamento dessa pessoa com o cliente, tá? Porque aí, assim, vocês estão resguardados de que quem recebeu esse pedido, ele tem alguma relação com o cliente ali que fez o pedido na plataforma. Acabamos as perguntas. A gente tem bastante dúvida específica, mas acho que é importante levar para o seu gerente de conta, porque a gente precisa analisar o contexto. Isso. Tá bom. Beleza, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Por esse tempo aí. Sei que é difícil durante novembro. E, assim, caso tenham essas dúvidas específicas, entre em contato com o suporte da Amazon, né? E caso não dê certo, aí sim vocês entrem em contato com o gerente de vocês ou com o suporte premium, no caso de Seller Select, tá? Mas, enfim, muito obrigado aí mais uma vez e boas vendas para todos e boa Black Friday para todos. Valeu.